Você já olhou para o céu à noite e se perguntou: estamos realmente sozinhos? Por décadas, pessoas ao redor do mundo têm contado histórias assustadoras sobre encontros com alienígenas. Algumas parecem absurdas, mas outras são tão detalhadas e sombrias que é impossível ignorá-las. Hoje vou te levar para um mergulho nas histórias mais aterrorizantes sobre alienígenas. Prepare-se para ouvir relatos que vão te fazer questionar tudo que você acredita. Nossa primeira história aconteceu em 1995, no interior do Arizona, Estados Unidos. Josh Carter, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo tarde da noite em uma estrada deserta. Era apenas ele e o rádio, que chiava de forma intermitente. De repente, o motor de seu caminhão começou a falhar. As luzes piscaram e tudo ao redor dele ficou completamente silencioso. Foi então que ele viu uma luz brilhante no horizonte que parecia crescer a cada segundo. Josh tentou ligar o caminhão novamente, mas nada funcionava. A luz logo estava acima dele, iluminando o deserto como se fosse dia. Ele descreveu a sensação como estar preso em uma bolha. O som parecia distorcido e seu corpo não respondia. Antes que pudesse reagir, ele viu 3 figuras humanoides saindo da luz. Eles eram altos, magros e tinham olhos negros enormes. Josh não se lembra do que aconteceu depois. Quando acordou, estava a quilômetros de distância de onde estava antes, com um relógio parado no exato momento em que tudo começou. Mas o mistério não parou por aí. Josh percebeu algo estranho no caminhão. A lataria parecia derretida em alguns pontos, como se tivesse sido exposta a calor extremo, embora ele não se lembrasse de fogo. No banco do passageiro havia marcas estranhas, como se alguém ou algo tivesse estado sentado ali, mas ele estava viajando sozinho. Quando chegou ao próximo posto de gasolina, horas depois, notou que as pessoas o olhavam de maneira estranha. Seu rosto estava pálido e sujo, e sua camisa tinha manchas de um pó brilhante que ele não conseguia identificar. Uma das atendentes, ao olhar para ele, recuou e sussurrou algo sobre as luzes do deserto. Nos dias seguintes, Josh começou a sofrer de sonhos perturbadores. Ele via flashes de imagens, salas metálicas, instrumentos afiados e criaturas o observando, mas ele não conseguia se lembrar de mais nada. O mais assustador foi quando, durante um banho, ele encontrou uma cicatriz perfeita em forma de círculo na parte inferior de suas costas. Ele não tinha memória de como aquilo aconteceu. Desesperado, Josh decidiu voltar ao local do incidente. Ele precisava de respostas. No entanto, ao chegar lá, percebeu que a estrada não era mais a mesma. Árvores próximas estavam mortas, como se tivessem sido queimadas de dentro para fora. Ele também encontrou um círculo enorme no chão onde a areia estava vitrificada, como se tivesse sido exposta a um calor inimaginável. Naquela noite, enquanto revisava seus mapas no caminhão, viu novamente a luz. Ela estava mais distante, mas parecia o observar. Josh não tentou se aproximar dessa vez. Ele ligou o motor e dirigiu o mais rápido que pôde, mas em sua mente, ele sabia que aquilo não era o fim. Um mês depois, enquanto fazia uma consulta médica de rotina, os exames revelaram algo chocante. Havia um pequeno objeto metálico alojado em seu ombro, como se tivesse sido implantado. Nenhuma cirurgia prévia explicava aquilo. Cientistas que analisaram o objeto disseram que o material não correspondia a nada conhecido na Terra. Hoje, Josh vive recluso, longe de estradas desertas e do deserto onde tudo aconteceu, mas ele sempre alerta. A luz pode voltar. O que o mantém acordado à noite é uma certeza que ele não pode provar, mas sente em cada célula do seu corpo. Eles ainda estão observando. E um dia vão voltar. Em 1978, na pequena cidade de San Antonio, Texas, um fazendeiro chamado Miguel Lopes teve uma experiência que mudou sua vida para sempre. Era madrugada.
e ele estava cuidando de seus cavalos quando notou um zumbido vindo dos céus. Quando olhou para cima, viu algo que parecia um enorme disco prateado pairando sobre o campo. Uma luz azul desceu da nave e Miguel ficou paralisado. Ele conta que foi levado para dentro do objeto. O interior era cheio de luzes pulsantes e símbolos estranhos nas paredes. Lá, ele viu criaturas pequenas, com cabeças desproporcionais e olhos brilhantes que pareciam estudá-lo. Miguel não conseguia se mexer nem gritar. Ele sentiu uma dor aguda em seu braço e desmaiou. Quando acordou, estava de volta ao campo, mas o relógio indicava que haviam se passado mais de 5 horas. Em seu braço havia uma marca estranha, como um implante. Ele tentou removê-lo, mas ninguém conseguia explicar o que era. Nos meses seguintes, Miguel começou a notar comportamentos incomuns nos animais da fazenda. Seus cavalos, antes calmos, pareciam agitados, especialmente durante a noite. Uma vaca desapareceu sem deixar rastros e outras foram encontradas com cortes precisos que nenhum predador local poderia ter feito. Uma noite, Miguel ouviu o mesmo zumbido vindo dos céus. Desta vez, ele se armou com uma espingarda e saiu para confrontar o que fosse. Mas, ao chegar ao campo, viu algo que o deixou paralisado novamente. Marcas de pegadas estranhas no chão, como se algo com 3 dedos enormes tivesse caminhado por ali. No meio das marcas havia uma pequena esfera metálica brilhante. Miguel a levou para dentro e tentou abrir, mas ela era impenetrável. Dias depois, a esfera simplesmente desapareceu. Ele começou a acreditar que os seres estavam monitorando sua vida, como se ele tivesse se tornado parte de um experimento. Miguel deixou a fazenda pouco tempo depois, atormentado por pesadelos e uma sensação constante de estar sendo observado. Ele nunca conseguiu explicar completamente o que aconteceu, mas, até hoje, quem visita aquele campo diz ouvir o zumbido no silêncio da noite. Será que eles ainda estão lá, esperando por sua próxima vítima? Em 2011, o piloto de um pequeno avião particular relatou um encontro aterrorizante enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. Ele estava sozinho na cabine quando uma luz intensa apareceu do nada, voando ao lado de seu avião a uma velocidade impossível. De repente, todos os instrumentos do avião falharam. O rádio chiava e o painel ficou completamente apagado. A luz parecia brincar com o avião, se aproximando e se afastando em movimentos que nenhum equipamento humano poderia realizar. O piloto, em pânico, tentou estabilizar a aeronave, mas a luz começou a mudar de cor, ficando vermelho sangue. Ele disse que, por um momento, viu figuras humanoides olhando para ele através de uma janela no objeto. A próxima coisa que ele lembra é de estar voando em um curso diferente, com o painel funcionando novamente, mas com 45 minutos a mais de voo do que o esperado. Nenhuma explicação foi encontrada e o piloto nunca mais voou à noite. Mas o mais estranho aconteceu dias depois. Quando o piloto fez os exames de rotina, os médicos encontraram algo no seu corpo. Uma pequena cicatriz, em forma de triângulo, bem atrás de sua orelha direita. Ele não se lembrava de nenhum ferimento e a cicatriz não parecia ter sido feita por nenhum objeto afiado. Era como se tivesse sido deixada por algo que ele não pôde ver. Em uma noite, durante um sono inquieto, o piloto teve um pesadelo vívido. Ele estava dentro do avião novamente, mas desta vez a luz o envolvia de forma ainda mais agressiva. As figuras humanoides estavam ao redor dele, mas não eram mais pequenas. Eram imponentes, com uma presença que parecia esmagadora. Eles não falavam, mas o piloto sentia uma pressão mental forte, como se sua mente estivesse sendo invadida. Ao acordar suando frio, ele encontrou uma mensagem em seu celular. A mensagem dizia apenas uma palavra: retorne. Era um aviso? Uma ameaça? O piloto nunca encontrou a origem da mensagem e ninguém conseguiu rastrear o número. Desde então, ele evita o voo noturno e vive com a sensação de que, a qualquer momento, aquela luz pode retornar para terminar o que começou. Essas histórias são
apenas algumas das centenas de relatos de encontros com alienígenas, coincidências ou evidências de que não estamos sozinhos? O que você acha? Será que essas criaturas estão nos observando, esperando o momento certo para se revelar? Se você gostou dessas histórias e quer ouvir mais relatos assustadores, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima e cuidado com o que pode estar olhando para você neste momento.